Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de hoje, aprendendo a classe gramatical dos numerais. Então, nós vamos entender um pouco mais como funciona o numeral. Ora, o numeral não é apenas em matemática? Não. Por que apenas não é em matemática? Porque os numerais precisam ser escritos. E é aí que entra a língua portuguesa. O numeral está dividido em cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e coletivo. A classificação dos numerais é a seguinte: cardinais indicam contagem medida. É o número básico. Por exemplo, 1, 2, 100, 1000, etc. Os numerais ordinais indicam uma ordem ou lugar do ser numa série dada. Por exemplo, primeiro, segundo, centésimo, etc. Os numerais fracionários indicam parte de um inteiro, ou seja, a divisão dos seres. Por exemplo, meio, terço, 2/5, etc. Os numerais multiplicativos expressam a ideia de multiplicação dos seres, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Por exemplo, dobro, triplo, quíntuplo, etc. E por último, os numerais coletivos se referem ao conjunto de algo, indicando o número exato de seres que compõem esse conjunto. Por exemplo, dezena, dúzia, milheiro, etc. Vamos agora entender um pouco mais dos numerais cardinais. Como vocês estão vendo aqui, os numerais cardinais indicam a quantidade de seres ou coisas. Então vamos lá. Nós temos aqui, os numerais cardinais. 1, aqui o número em algarismo e aqui é a escrita dele, né? Nós temos o numeral 7, o número 28, 190, 703, 1000, 2500 e 10.000. Então, aqui o que é que eu posso dizer a vocês? Os numerais cardinais indicam quantidade, certo? 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Aqui vocês estão vendo o número em algarismo e como se lê, certo? A escrita deles. É nesta parte que entra a língua portuguesa. Os numerais ordinais, como já foi dito, indicam ordem. E aí nós temos, para vocês entenderem aqui, primeiro, sétimo, 15º, 22º, 50º, centésimo e milésimo. Ele indica a posição que ocupa, certo? A posição, o lugar ocupado por uma série. Por exemplo, Ricardo é o terceiro da fila. Então, nós estamos indicando a posição deste aluno. No caso aí, nós estamos indicando o numeral ordinal. Os numerais multiplicativos, como eu já expliquei, dão a ideia de multiplicação, uma quantidade que foi multiplicada, e aí nós vamos ver aqui como é que isso ocorre. Olha, duplo quer dizer o quê? 2 vezes. Dobro também, 2 vezes. E assim sucessivamente. Triplo, quádruplo, quíntuplo, décuplo, cêntuplo, certo? Então aqui vocês estão vendo que
que indica a quantidade de vezes de um número. Então, nós temos aqui os numerais multiplicativos. Nos numerais fracionários, o nome já dá uma dica para nós. Nós temos aí frações, né? A leitura de frações. Então, aqui nós temos os números representados em algarismos e aqui nós temos como se lê. Então, nós temos aqui, ó, 1/2, 1/3, 2/6, 3/10 e 5/20. Aqui faz-se a leitura dos numerais fracionários. Vamos agora para os numerais coletivos. Como já foi dito, os numerais coletivos indicam o conjunto de algo. Então, nós vamos dizer aqui, ó, vejam aqui, dúzia, indica 12, né? Cento, 100, dezena, 10, quinzena, 15, quarteirão, 25, biênio, 2 anos, novena, 9 dias, terceto, 3 vozes, certo? Então, aqui vocês estão vendo a representação em números e como ler-se esses números. E assim é que os numerais passam a fazer parte também da língua portuguesa. Então, eu acredito que vocês não têm nenhuma dificuldade em relação a como ler-se os números e como eles são empregados. Então, boa aula e até a próxima.